Uma notícia também muito importante é de que o Andreas Pereira, saiu uma notícia da ESPN e da BTB Sports que fala que talvez o Andreas não estará disponível para ser relacionado contra o Flamengo no domingo. Eu vi tanto torcedores rivais quanto torcedores palmeirenses falando que na verdade isso é uma desculpa, que o Palmeiras não tá querendo comprometer o jogador dentro de um Maracanã com mais de 70 mil pessoas. Os ingressos esgotaram, viu? Os ingressos estão esgotados. Fala, nação, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo. Já convido você, por favor, a se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho, deixar o like, porque agora, galera, a gente vai ver aqui, né, a mídia palmeirense falando do confronto mais aguardado e esperado até o momento, que é Flamengo e Palmeiras, cara. Esse duelo pode definir aí provavelmente o campeão do Campeonato Brasileiro. A gente vai ver o que foi que eles falaram aí. Parece que o Andreas Pereira pipocou, hein? Parece que ele não vai jogar contra o Flamengo. E eles vão falar também sobre esse assunto aí, né? Sobre o fato do Andreas não querer enfrentar o Flamengo no Maracanã. Com certeza seria hostilizado. Vamos ver aí o que é que os palmeirenses estão falando sobre esse confronto e sobre o Andreas estar correndo, né, de enfrentar o Flamengo. Vamos ver. Pra gente trocar uma ideia, pra gente bater um papo. E, meus amigos, parece que nunca demorou tanto pra chegar num domingo, né? Esse é o momento que a gente quer que o fim de semana passe devagar, bem devagar. Só que ao mesmo tempo nós temos a sensação que queremos que chegue no domingo logo. Porque dá aquela angústia, não dá? Jogo importante. É um jogo que pode definir parâmetros importantes para a continuidade da competição. Aí no meio de semana nós já temos uma Libertadores. Então pensa bem na responsabilidade das equipes de Palmeiras e Flamengo nesse final de semana e no meio de semana. Uma responsabilidade muito grande, porque temos ali um ponto definidor de ambas as competições, em que as equipes estão ali vivas disputando ainda. Vamos lá, vamos conversar, vamos trocar uma ideia então? Tem algumas notícias aqui. É o seguinte, meus amigos. Recentemente nós tivemos aí uma entrevista tanto do Piquerez quanto do Léo Ortiz, o lateral do Palmeiras e o defensor do Flamengo. Ambos fizeram uma entrevista falando sobre os desafios da partida de domingo. Então vamos ver primeiro o que o Piquerez falou. Piquerez falou assim ao GE: o Flamengo é uma das maiores potências do Brasil e do mundo. No campo deles, eles são muito fortes, mas estamos preparados para ir lá, para brigar e sair vitoriosos. Faz 10 anos, mas esses números são feitos para serem quebrados, né? Então tomara que domingo seja a data certa para a gente retomar a vitória lá. Quando o Piquerez ele fala sobre esses 10 anos, ele quer dizer os 10 anos de tabu. Já são quase uma década. Quase uma década não, já deu uma década eu acho, que o Palmeiras não vence no Maracanã contra o Flamengo. E cara, esse é um número que, pô, tem que mudar, né? Tem que mudar. É uma responsabilidade. E assim, talvez seja até um ponto norteador de um esforço e de um afinco maior da equipe dentro do campo lá. Isso pode ser algo que o Abel pode trabalhar para que os jogadores coloquem mais intensidade, mais entrega. Eu não acho que tá faltando intensidade e entrega não no Palmeiras. Quando falta isso a gente fala. Lá no começo do ano a gente falou muito disso. O time tá corpo mole, os caras não entram na dividida, parece que estão sem vontade, estão mortos, não sei o quê. Mas agora não. Agora eu não sinto isso não. Agora eu sinto que o Palmeiras ele entrou nos trilhos e parece que você tem uma equipe muito motivada. Obviamente que a rodagem do elenco, a chegada de novos jogadores traz isso. Porque antes realmente o Palmeiras parecia uma equipe muito acomodada. Então para vocês entenderem, né, como que é importante a oxigenação de elenco, que a gente sempre tanto falou aqui. E teve gente que sempre tanto criticou a gente por falar isso. Por falar que o Palmeiras precisa de rodagem de elenco.
porque aí chegam novos jogadores, novas disputas por posição. Isso vai fazendo até com que os jogadores que lá estão comecem a... peraí. Sabe, só de olhar o elenco e você já não ter mais o Marcos Cansado Rocha, e você já não ter mais o Rony Malabarista, onde você enxerga jogadores agora que realmente estão encaixados, jogadores agora tecnicamente diferenciados. Pô, isso é surreal. Zé Rafael, aqueles caras foram bons jogadores, foram jogadores vitoriosos, mas pessoal, passou. Você percebeu como que o elenco do Palmeiras mudou? Percebeu? Teve gente que eu acho que não caiu a ficha, que o elenco mudou pra caramba, mano. O elenco mudou pra caramba. Se você pegar o último título do Palmeiras e comparar com o elenco de agora, não tem mais um punhado de gente. Restou, acho que, tipo, Piquerez, Everton, Rafael Veiga, Gustavo Gomes. É isso. O resto mudou tudo. Então, essa necessidade de mudança, ela acontece depois que você tem um período onde os mesmos jogadores conquistaram vários títulos. Cada um segue a sua vida, cada um segue seu caminho. E eu acredito que o Palmeiras tem que continuar nessa reformulação. Tá? Eu acredito. Essa reformulação, ela não para por aqui. Isso é contínuo, é um trabalho contínuo, é um trabalho de melhoria contínua, né? Lá na engenharia de produção, a gente fala sobre a melhoria contínua. É o objetivo das equipes. E do outro lado, o Léo Ortiz também falou sobre o jogo. Vamos ver o que o Léo Ortiz falou. Piquerez deu uma elogiada aqui no Flamengo. Daqui a pouco o pessoal vai falar que ele tá querendo a vaga do Vinha, só pra dar uma zoada. Mas vamos lá. O Palmeiras, acho que já há alguns anos, vem com uma característica de marcação individual. Tá falando o Léo Ortiz, zagueiro do Flamengo. Então, eles acompanham muito os jogadores. Tipo, vai ficar um jogador exclusivamente marcando o Pedro. Eles vão igualar, como a gente fala, né? Vão igualar e aí fica um jogo mais físico. O Carrascal, que é um grandiosíssimo jogador, pode nos ajudar a quebrar essa marcação individual deles. Eu fico pensando, imagina a cabeça do árbitro que vai apitar domingo. Imagina o quanto pressionado ele está. Exato. Será que ele está preparado para estar tão pressionado assim? Então o Léo Ortiz aqui, ele basicamente falou das características de marcação do Palmeiras. Falou que o Palmeiras vai levar o jogo para um patamar mais físico, o que faz total sentido. O Palmeiras é uma equipe que sempre busca a parte física, né? Devido à preparação que os jogadores têm. É um elenco que você tem uma média de idade hoje realmente mais baixa, uma média de idade menor a outros clubes, ao que o Flamengo, por exemplo. A média de idade do Palmeiras ela é menor que a do Flamengo. Então, ir para um jogo mais físico faz todo sentido do mundo, inclusive lá na altitude eu acho que isso também vai acontecer. E aí ele falou sobre a arbitragem. E eu tô vendo muita gente ansiosa para saber quem que vai apitar o jogo. Vocês querem bater quanto que vai acabar sendo o Wilton Pereira Sampaio? Rapaz, o Wilton Pereira Sampaio aí não é bom pra ninguém, né? Pensa. Porque os flamenguistas não gostam dele. Do Wilton. Os palmeirenses também não. Aí é aquele negócio, a CBF, já que é pra ser igual pra todo mundo, então vamos desagradar todo mundo. Wilton Pereira Sampaio, árbitro. Não saiu ainda, viu? Mas eu não duvido. Vamos pra vinheta? Rapaz, ficou longa essa introdução, hein? O tablet, eu vi uma notícia. Mano, assim, é o único portal que tá trazendo essa notícia. É o portal que chama mixvale.com. Eu não sei se é uma página de algum portal regional de algum lugar. Eu não sei o que é isso, tá? Eu não sei qual página que é essa. Mas eles estão trazendo aqui que a CBF indicou a escalação do árbitro Wilton Pereira Sampaio para o confronto entre Flamengo e Palmeiras marcado para domingo, dia 19. A decisão ocorreu em meio à disputa acirrada pela liderança do Campeonato Brasileiro, onde Palmeiras soma 61 pontos, Flamengo 58. A escolha visa garantir a imparcialidade em um jogo que pode alterar o topo da tabela. A designação de Wilton Pereira Sampaio reflete a estratégia da CBF de selecionar profissionais com históricos em partidas de alto risco.
Ele é um árbitro goiano, então isso teria influenciado também. Não é paulista, não é carioca, não é dessa região ali, né, do eixo. E esse teria sido os motivos, né? A CBF busca, com a decisão, apaziguar aqui tensões na ponta da tabela. Cara, de verdade, é o único portal que tá trazendo essa informação. Eu não sei se isso daqui talvez é um chute barra palpite deles, mas se for isso, é aquilo que eu falei pra vocês. É um árbitro que desagrada todo mundo. É um árbitro que desagrada todo mundo, né? É isso, cara, loucura. Prepare-se para um jogo picotado, cheio de jogador suspenso para a próxima partida, porque ele distribui amarelos assim, à torta e direita. E se realmente for ele, aí vai ser fortes emoções, hein? Fortes emoções. Prevejo erro para todos os lados, tá bom? Mas uma notícia também muito importante é de que o Andreas Pereira, saiu uma notícia da ESPN e da BTB Sports que fala que talvez o Andreas não estará disponível para ser relacionado contra o Flamengo no domingo. Eu vi tanto torcedores rivais quanto torcedores palmeirenses falando que na verdade isso é uma desculpa. Que o Palmeiras não tá querendo comprometer o jogador dentro de um Maracanã com mais de 70 mil pessoas. Os ingressos esgotaram, viu? Os ingressos estão esgotados. Então mais de 70 mil pessoas estará presente no Maracanã. Vai ser caldeirão total em cima ali do Palmeiras. E que o Andreas estaria sendo poupado. É o que algumas pessoas que falam aí sobre a teoria da conspiração. Sendo muito sincero com vocês, nos últimos jogos, a equipe do Palmeiras, ela tem sido uma equipe muito intensa. Isso porque, pessoal, essa escalada que o Palmeiras teve de pontuação para poder acelerar um pouco mais e passar o Flamengo, ela custou um preço ali razoável, né? Que o Palmeiras colocou muito, exigiu fisicamente muito de seus atletas. E o Andreas, ele é um cara que ele tem uma característica e hoje uma atuação fundamental dentro do meio-campo do Palmeiras, que é para você dar talvez uma das principais articulações que o Palmeiras vem tendo nos últimos jogos. Olha como o Palmeiras mudou de rotação com a entrada do Andreas. Obviamente que o conjunto da obra favorece isso, mas a entrada do Andreas foi a cereja do bolo para a gente ter um Palmeiras mais forte, mais assíduo, mais ofensivo. O número de gols que o Palmeiras tinha e o que tem agora, depois da chegada do Andreas, ela é muito maior, porque a distribuição do jogo ela acontece de maneira linear. Não é mais aquele time que só joga de lado, que só joga chuveirada na área, não. É um time que ganhou um aprimoramento tático muito, muito importante pelo centro do campo. E o Andreas, ele colabora totalmente para isso. Então, assim, o cara ele vem jogando, vem fazendo partidas em altíssima performance e em um tempo, assim, longos períodos. Aí nós temos um jogo na altitude, no meio da semana, e um jogo contra o Flamengo agora no domingo. Vai poupar ele no domingo para utilizar na Libertadores? Libertadores é um jogo mata-mata, mas nós vamos visitar o adversário na casa dele, né? Por mais que a altitude seja difícil, a LDU é uma equipe, com todo o respeito do mundo, tecnicamente mais tranquila. Eu acho que se a gente fosse escolher o jogo mais importante entre os dois, a priori é domingo. Até porque o jogo da Libertadores tem a volta ainda, que é dentro do Allianz. Então nós temos tempo hábil. Agora, talvez a comissão técnica não pense dessa maneira. Vamos colocar o Andreas, dar prioridade a ele na Libertadores para já construir um placar no jogo de ida, para ficar mais tranquilo para o jogo de volta, e tentar segurar o Flamengo no Maracanã.
Mas eu não sei. Entre LDU e Flamengo, qual que é a equipe mais difícil pra você? Pra mim é o Flamengo no Maracanã com toda a certeza do mundo. Então é isso aí, galera. Esse foi o vídeo aí, né? Vocês viram a mídia palmeirense falando, né, sobre esse confronto aí. Vai ser com certeza difícil pro Palmeiras, mas pro Flamengo também, porque o Palmeiras melhorou muito, né? O Flamengo começou muito bem o Campeonato Brasileiro, né? Veio conseguindo resultados importantes, mas agora nessa parte um pouco final, o Flamengo deu alguns vacilos. Já o Palmeiras melhorou, né? Conseguiu melhorar. Então esse jogo pode definir, sim, eu acredito, porque mesmo que o Flamengo vença, de fato, né? O Flamengo pode vencer, o Palmeiras vai continuar na liderança. Só que se o Flamengo vence, pode mexer com o emocional do Palmeiras. Com toda certeza, né? Porque se o Palmeiras perde, a torcida vai ficar em cima do Palmeiras, né? E o Flamengo pode embalar, né? O time que vencer vai ter com certeza ali muito apoio, né? Vai ter uma esperança muito boa. Então eu acho que o Flamengo tem que fazer de tudo para vencer esse jogo, mesmo que seja de 1-0, cara. De 1-0, 2-1, tem que fazer o máximo para vencer. Empate não é tão ruim, a derrota seria terrível. Empate eu acho que é o resultado mais provável de acontecer, mas a vitória também do Flamengo é um resultado que seria muito bom e acho que dá para acontecer sim, se depender de vários fatores aí. E o Flamengo vai jogar para isso porque é o que se espera, né? O Flamengo não vai jogar para empatar, muito menos para perder. Já o Palmeiras, com certeza absoluta, conhecendo o Abel, não vai jogar para vencer esse jogo assim de cara. Vai esperar o Flamengo e vai tentar jogar no contra-ataque, sabendo que o empate é favorável, que eu não acho também uma péssima estratégia, porque se você está com a vantagem, você não vai ficar partindo para cima de um time como o Flamengo, né? Não seria nem inteligente você fazer isso. Mas é isso aí, a gente vai ficar na expectativa desse jogo. Tamo junto, até o próximo, fui.